Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com quase 74 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. Lembrando também que a gente tem nosso perfil no Instagram, que está crescendo a cada dia. E olha, informações a todo momento, seja nos stories, seja no feed, você fica sempre muito bem informado, tá certo? Hoje aqui no podcast eu recebo o superintendente do SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, o SEMAI, Nicanor Batista Júnior. Nicanor, meu muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, Rodrigo, essa oportunidade de estar falando com tanta gente e prestando informações que são fundamentais para que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo a favor do saneamento e a favor da saúde de São José do Rio Preto. Bacana. Quem vem no podcast diário do Rodrigo Lima ganha presente para quebrar o gelo. Se bem que o senhor já tomou um café também ali comigo. Muito bom, muito aqui bom. Que o Tarcísio também está nos bastidores, o jornalista está acompanhando o senhor aqui. Vou passar para o senhor aqui, ó, o Café Bem Brasil. Ele tem essa válvula aqui na frente, ó. Se o senhor levar assim, se o senhor apertar ele, o senhor vai sentir o aroma do café, ó. Você pode ver aí, ó. É um aroma e a torra, né? E a torra do café. Dá para perceber claramente o nível de torra. O senhor toma muito café? Tomo muito café, eu gosto de café. Bastante? Bastante. Eu tomo 4 xícaras de manhã e umas 4 à tarde, sempre. Senão não começa o dia? Todo dia a primeira coisa que eu faço é tomar café. O Café Bem Brasil é um café que é produzido aqui na região de Rio Preto. Então, muito obrigado ao Sr. Edson que nos patrocina aqui. E é um produto que o senhor vai ver, o senhor vai levar, depois o senhor experimenta, depois o senhor me fala se é bom. Produto raiz. Produto raiz e da região, regional, né? Muito bom. Meu muito obrigado também à empresa Curtindo e Companhia, que faz o nosso cenário aqui, junto com os Móveis Colúmbia, que está conosco também desde o início do podcast, o Guaraná Poti também conosco, a Água Levite também, meu muito obrigado, a Noroeste Construtora Paulista também conosco aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, Sim Comerciários, também vai estar aparecendo aqui para vocês na televisão. E você que é empresário, aqui ó, Sim Comerciários, que você quiser trazer sua marca, vamos conversar, final do ano tá aí. E quem não é visto, né, Nicanor? Quem não é visto não é lembrado. Né? Não é lembrado de maneira alguma. E também meu agradecimento a Estivanelli, a loja de roupa que eu utilizo, que é patrocinadora aqui do podcast, lá do tênis, do sapato, a calça e a camisa. Tudo do Estivanelli. Conhece a Estivanelli, Nico? Conheço, uma boa loja, muito boa loja. Compra lá? Já comprei muito lá. Se for no Plaza Avenida Shopping, você fala lá, eu estive lá no podcast Diário do Rodrigo Lima, você tem desconto. Ah, é? Claro. Eu vou falar com ele. Como é que chama o dono? Não, é o Estivanelli, eu conheço pelo seu. Não, mas é o primeiro nome dele. Eu não me recordo. Eu lembro do primeiro nome dele. Não me recordo, mas ó, o pessoal que vem aqui, impressionante a força da marca de Rio Preto, antiga, né? É bem antiga, uma marca consolidada no mercado. Sim, por muitos anos. Nicanor, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. A gente estava conversando nos bastidores sobre até começo abordando o senhor sobre isso. O Autarquia enviou um projeto de lei à Câmara de Rio Preto sobre a necessidade de firmar um convênio com uma agência reguladora. O quanto isso vai ser importante, inclusive para o projeto de captação de água do Rio Grande. É exigência também do Plano Nacional de Saneamento. Como é que essa questão vai se lidar ali no Legislativo?
a gente sabe que é um tema sensível. Sim. Às vezes o parlamentar que vai votar o projeto tem que aprofundar também a questão, senão acaba não tendo um entendimento correto, Claro. e uma proposta que é muito importante para a cidade acaba se perdendo. Olha, no ano de 2007, eu até trouxe aqui uma anotação para não me perder, foi instituído o Plano Nacional de Saneamento. A Lei 11.445 do governo federal, a lei federal que instituiu o Plano Nacional de Saneamento. E lá estabeleceu uma série de regras. Agora, em 2020, foi feito um marco regulatório de saneamento, cujo relator, inclusive, foi o deputado Genin Zuliani. Aqui de Olímpia. Aqui de Olímpia. Então, o marco regulatório, ele é a Lei 14.026 de 2020. Então, esses dois diplomas legais de abrangência nacional, eles estabelecem regras para que o país atinja a universalização no saneamento. Uma coisa que ainda temos que envergonhar. Por quê? 100 milhões de pessoas ainda não têm esgoto coletado, afastado e tratado. Numa população de 203 milhões, quase 100 milhões, não tem esgoto devidamente coletado, afastado e tratado. E outros 35 milhões ainda não têm água potável. Tomam água sem qualidade, sem tratamento, água que é um grande vetor que leva a doença, principalmente para crianças e idosos. Então, o número de pessoas acometidas de doenças provenientes de água maltratada é muito grande no Brasil. E porque temos 35 milhões ainda de pessoas que não estão incluídas, não estão recebendo esse produto que é básico. Então, diante desse quadro e desses dois instrumentos legais, se criou regras para que a gente possa atingir essa universalização. E uma das regras, ela estabelece que todo serviço, seja ele público, direto ou indireto, privado, por concessão ou por empresas de economia mista. Exemplos, por exemplo, em Rio Preto nós temos uma autarquia, então é uma administração pública indireta. Tem cidades, Badibacite é um departamento, então é uma administração pública direta, é o próprio município que faz. Campinas é Sanasa, é uma empresa municipal de economia mista. No estado de São Paulo nós temos a Sabesp, é uma empresa estadual de economia mista. Então, e tem as privadas como Mirassol. Mirassol hoje, a Sanesol é uma empresa privada. Todo esse contexto, toda essa modalidade, ela tem que ter uma regulação. Até então, até 2020, nós vínhamos trazendo isso porque não estava muito bem regulamentado. Existiam algumas discussões. A partir de 2020, nós estamos todo ano sendo cobrado de fazermos aderir ou criar uma agência reguladora. Aderir a uma existente, nós temos no estado de São Paulo a Arcesp, que é do governo estadual, e temos outras, mas temos a PCJ, a Ares PCJ, que é da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é a maior do interior, que tem as grandes cidades, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos. E a gente conversando, nós chegamos à conclusão que para o nosso perfil da nossa cidade, seria vantajoso do ponto de vista tanto técnico, porque os prefeitos que acabam sendo eleitos na diretoria e tem o corpo técnico que faz o assessoramento e as análises, que a PCJ seria mais enquadrada, ou teríamos que ter uma local. Uma local não foi a opção, porque demandaria muito mais tempo para você criar uma estrutura técnica e teria um custo elevado quando só Rio Preto estivesse. Então, a solução mais econômica e tecnicamente mais adequada nesse momento foi a gente filiar a Ares PCJ, atendendo até uma regulamentação federal. E todo serviço tem que ser regulado. E por que a necessidade de se aderir
Sim. Primeiro porque nós vamos passar por fiscalizações, tanto do Tribunal de Contas, que questiona isso, quanto do Ministério Público. Porque quando a gente faz um estudo de matriz tarifária, por exemplo, como é que nós fazemos no SEMAI? Você já acompanhou isso comigo. Nós nomeamos uma comissão. Essa comissão faz todo o levantamento de custo, dos financiamentos que temos que amortizar, dos juros que temos que pagar, dos investimentos previstos para os próximos anos, e a gente apresenta um valor. Olha, nós, com esse percentual de aumento, nós vamos atingir essa meta. E levamos isso para o nosso Conselho Consultivo, que é convocado especialmente para isso. É uma reunião exclusiva para discutir matriz tarifária. É apresentado o balanço do ano anterior, mostra-se as projeções, mostra as obras previstas, os custos que nós estamos tendo, a inflação que nós estamos tendo, e aí o Conselho, de posse de todas essas informações, e é um debate, né, aprova ou rejeita a proposta. E nós, nos últimos anos, com essa equipe de técnicos de carreira do SEMAI, temos tido um bom relacionamento com o Conselho Comunitário. Então, o Conselho aprova, nós fazemos o encaminhamento para o senhor prefeito, que é a tarifa definida por decreto, e mandamos o estudo para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Vem aí, tem os 2 órgãos de fiscalização, se a Câmara solicita também, a gente encaminha, que é outro órgão de fiscalização do serviço. Só que nós estamos percebendo o seguinte, que a reguladora, a agência reguladora, ela tem elementos e instrumentos e capacitação técnica para analisar com muito mais detalhes e profundamente esses estudos. Se o nosso plano municipal vai atender aquelas metas que a gente deseja, se a matriz tarifária, aquela matriz tarifária, ela é compatível com aquilo que foi aprovado no Plano Municipal de Saneamento. Então, se nós estamos prestando um serviço adequado para a população, se tem modicidade, se não tem muita falta de água na cidade, tudo isso ela analisa. Então, são vários índices que diz se o serviço está adequado ou não, se a tarifa é módica ou não. Então a agência reguladora, ela foge um pouco do ambiente local e passa a ver a situação de uma forma mais distante. E ela vai analisar números, vai analisar uma realidade que nós vamos apresentar para elas a partir de um estudo elaborado internamente, a partir de uma discussão com o Conselho, porque quem que define as prioridades de uma cidade? Eu acho que é a própria população. Então o Conselho vai lá, quando a gente discute, nós vamos buscar água no Rio Grande, o Conselho está sabendo, a gente já abriu, já mostramos esse projeto para ele. O Conselho está por dentro. Nós mandamos esse Plano Municipal de Saneamento para a Câmara, também estava previsto. Está previsto lá no nosso Plano Municipal de Saneamento que a gente precisa dessa captação. Então, essa transparência e um órgão regulador externo, porque ele é externo, ele não é do próprio município, eu acho que tem um peso maior. Então, foi nesse aspecto, com essa visão, que os nossos legisladores, tanto no Plano Nacional de Saneamento quanto no Marco Regulatório, fez a previsão que a regulação tem que ser exercida por uma agência autônoma que não é vinculada nem ao prestador de serviço, que poderia ser uma iniciativa privada, e nem ao município. Então, ela é isenta. Isso vai ter um custo para o município? E quanto que é esse Sim, custo? Nós pesquisamos isso. O custo da área SPCJ hoje, com o número de prefeituras, de municípios que estão dentro que são filiados ao sistema deles, são 68 municípios. Hoje a taxa deles anual é 0,25% da receita líquida do prestador de serviço, não é do município. No caso de Rio Preto, quem é o prestador de serviço é o SEMAI. Então eles analisam toda a situação do SEMAI, o nosso orçamento,
a nossa receita e a partir daí eles aplicam essa alíquota de 0,25%. No caso de Rio Preto, em função da LDO do ano de 2024, nós já calculamos vai ser em torno de R$750 mil para 2024. Aí tem um impacto para 25 e 26. Que normalmente isso é mensal ou valor anual esse valor? Anual. Isso daí, para você ter uma ideia, é corrigido, nós fizemos uma projeção com correção de IPCA. Previsão de 4% de aumento ao ano. Para você ter uma ideia, esse valor, ele é menor do que o que nós recolhemos por FEHIDRO, porque nós usamos a água do meio ambiente. Então, cada metro cúbico que a gente usa em Rio Preto, que a gente extrai dos poços, da captação, da represa, a gente tem que fazer um relatório, apresentar para o DAEE e eles emitem uma taxa anual que é dividida em 10 parcelas. E hoje nós estamos pagando por uso dessa água em torno de 800 a 900 mil reais ano. E isso é interessante porque alguns projetos de reflorestamento, de recuperação de nascentes, de proteção de áreas de APP, nós estamos fazendo com recurso de FEHIDRO. Sim. Tem retornado para o município. Nicanor, qual que é o valor do orçamento do SEMAI? Para o ano de 2024, que nós já estamos com a LOA praticamente pronta, esse valor é 343 milhões. Então dá um valor de 758 de contribuição para a agência reguladora. Entendi. Esse é o valor de 2024 que nós já estamos com a LOA pronta, então a gente tem esse valor já real, previsto no orçamento. Já está previsto. Aos vereadores, você acha que esse projeto vai ter dificuldade na Câmara? Qual que é a expectativa do governo? A articulação é feita pelo secretário de governo, Jair Moretti. Mas né? Eu gosto de fazer essa articulação. Você conversa, liga para a turma? Porque eu tenho argumento técnico. Eu procuro, é claro que tem um ingrediente aí política que eu não gosto muito de entrar, porque se eu entrar nela, eu vou estar distorcendo o meu entendimento que eu tenho que cuidar da água e do esgoto de Rio Preto e tenho que cuidar de forma para dar excelência. E a hora que eu levo esse argumento para o vereador, eu acho que eu sensibilizo ele de que é importante esse projeto. Esse projeto nos dá condições de buscar financiamento. Nos dá condições de buscar OGU, Orçamento Geral da União, a fundo perdido. Muito do que foi feito no saneamento, muito do que nós conquistamos nos últimos 20 anos em Rio Preto, nessa área, foi graças a financiamento e transferência de recursos do orçamento do governo federal. Foram as duas fontes mais importantes. A estação de tratamento de esgoto foi feita assim, interceptores assim, a reforma da estação de tratamento de água foi feita assim. Então, o projeto do Rio Grande, de captação de água no Rio Grande, foi feito com recurso do governo federal. Por quê? Porque a gente demonstrou capacidade de pagamento, demonstrou capacidade técnica de gerenciamento desses projetos e dessas obras. E hoje nós somos uma referência nacional graças a esse bom entendimento que nós tivemos, tanto com a Caixa Econômica Federal, quanto com o BNDES, como com o Banco do Brasil e com os ministérios. Agora, nós não podemos perder isso. E nós estamos num momento interessante. O governo federal abriu agora a possibilidade de um novo plano de aceleração de crescimento, um novo PAC. E tem muita verba disponível, tanto para fundo perdido, que é o Orçamento Geral da União, quanto para financiamento com juro extremamente barato. Nós fizemos as simulações e demonstra claramente que é possível, com a parte de OGU, com a parte de recursos que o SEMAI já pode disponibilizar para esse projeto, e com a parte de financiamento, a gente coloca essa obra em pé, garante o abastecimento de Rio Preto para os próximos 50, 100 anos, garante o crescimento da cidade e a sustentabilidade, que é muito importante. O senhor se refere à obra de captação do Rio Grande. Exatamente. O valor dessa obra prevista é de cerca de R$1 bilhão. Exatamente, 1 bilhão. Nós acabamos de credenciar esse projeto dentro do PAC. Fizemos o pedido, está lá.
Nós pedimos, se possível, 1 bilhão como total no OGU. A gente sabe que dificilmente isso ocorre. Mas o relator do orçamento é nosso. É o deputado federal Luiz Carlos Mota. Está sabendo do projeto. Nós já estivemos em Brasília, levamos essa demanda, mostramos para ele a importância. E é importante que a gente tenha esse diálogo com os parlamentares. Então já estamos conversando. Conversamos com o secretário nacional de saneamento, que é o Leonardo Pisciani, e o prefeito conversou com o ministro das cidades, que é o Jader Barbalho. Então, estamos trabalhando. Então, a coisa está muito bem encaminhada. O prefeito é do MDB, está alinhado com as lideranças do MDB em Brasília, para que a gente consiga uma parte considerável aí no Orçamento Geral da União, que é fundo perdido, uma parte a complementação no financiamento, e a contrapartida o SEMAI está preparado para ela. Senhor, então dividir em 3 pilares. Em 3 pilares, esse 1 bilhão. Você sabe que uma mesa só para em pé se tiver 3 pilares. Sim, né? tá. É importante. Você está vendo a mesa sua aqui, ela tem 3 pilares. Se pôr só 2, ela tomba. Quanto que seria o senhor está prevendo de contrapartida do SEMAI, por exemplo? Então, desse 1 bilhão? Nós já declaramos no nosso documento de protocolo lá, que é um programa do PAC, até 20%. 20% desse valor. É 20%. Sim. E em quanto tempo essa obra seria iniciada? Porque não é uma obra comum. Não. A gente vai ter etapas e quais serão elas? A primeira etapa é fazer a elevatória, lá no Rio Grande, a ponto de captação. Tem a captação, a elevatória e o sistema de energia. E essa área lá já está reservada, os proprietários da área já deu anuência, já aceitou fazer. Já foi feita a negociação? Não a negociação econômica, mas a negociação que é lá, eles já assinaram toda a documentação, a família toda, que são vários herdeiros, donos da fazenda lá. Nós já conseguimos essa documentação já foi para os órgãos de licenciamento, isso já está na CETESB. E a CETESB já fez a primeira análise, já pediu complementação, nós já mandamos a complementação. Então a gente está com a licença de instalação, que é a primeira licença que sai, está na agulha. A gente está assim, olhando para Brasília e olhando para a CETESB. Sim. Monitorando os dois lados. A gente precisa da licença porque é o último documento que nós precisamos para assinar com Brasília. E agora mandamos esse projeto de lei, porque como também há uma exigência, e isso foi categórico pela Caixa, houveram várias reuniões online de orientação para os municípios. E lá está bem claro, na área de saneamento, se for recurso do PAC, precisa ter agência reguladora. O município precisa estar afiliado ou ter uma agência reguladora. Sim. Então, agora nós estamos aí. Essa decisão aí do PAC, agora, acho que até hoje, dia 10, que era o último dia, hoje é o último dia de inscrição de projetos. Nosso já está lá, acho, desde o dia 6, desde segunda-feira. Então, eu acredito assim, nós estamos muito bem, porque o projeto já é executivo. Nós temos um projeto executivo, não é um projeto básico, nem um anteprojeto, é um projeto executivo, elaborado nos últimos 6 anos. Você vê o tanto que demora. É complexo, mas... Então, esse projeto prevê essa captação lá no Rio Grande, pois tem uma adutora de 55 quilômetros, toda detalhada, um diâmetro de 1,5 metro, pode transportar até 3 metros cúbicos por segundo, é água para uma população de até 1,5 milhão de habitantes. Na primeira etapa, nós vamos buscar 0,75 metros cúbicos, depois nós vamos passar para 1,5 e, se necessário, no futuro, mais 0,75, é modulado. Sim. Essa canalização que vem, são quantos quilômetros o senhor falou? 55. 55 quilômetros. Acho que vem passando por mais diversas cidades, né? Ela começa lá em Issem, né? A captação é em Issem, é 3 quilômetros abaixo da hidrelétrica de Marimbondo. Aí ela anda um trecho lá
na rodovia estadual, que é paralela ao Rio Grande ali, mas pouca coisa, 3, 4 quilômetros, depois ela pega a BR-153. Nicanor, a doutora vai cortar cidades, né? Sim. Essas cidades, elas vão poder pleitear a água, fazer uma ligação ali na doutora de Rio Preto ou não? Como é que vai funcionar isso? Nesse momento, Rio Preto está olhando esse projeto de uma forma isolada. Essa água vem para Rio Preto. Só que, como nós temos uma outorga maior do que o que nós necessitamos nos próximos 30, 40 anos, provavelmente, com a implantação da região metropolitana, principalmente os municípios mais próximos, que naturalmente vai acontecer um processo de conurbação, nós vamos poder atender também. Você vê aqui Badi, Mirassol, Cedral, Ipiguá, essas cidades estão muito encostadas em Rio Preto. E hoje se entende que o saneamento ele tem que ser olhado pela bacia. Os municípios têm que proteger a bacia. Porque não adianta Rio Preto ter o melhor saneamento se Cedral polui a cabeceira do Rio Preto, se Potirendaba polui. Então, esse entendimento que já ocorre nos países mais desenvolvidos, nós temos que implantar também. E a região metropolitana, um dos pilares dela, de que ela vai ter o objetivo, é essa integração na área de saneamento, na área de lixo, que é outro problema seríssimo, drenagem. Então, o saneamento ele tende a unir os municípios. Saúde tende a unir, tem que ver a saúde como regional, não dá para ver a saúde como local. Pensar a região metropolitana de fato. Por isso que é a região metropolitana, porque o processo de conurbação que nós estamos mais longe, mas isso já aconteceu em Campinas, na região de Limeira, no Vale já aconteceu, Sorocaba já aconteceu, tem várias, na Baixada Santista já conurbou. O maior exemplo de conurbação urbana é a capital e a Grande São Paulo. Sim. Nicanor, em relação a gente buscando essa água, quanto tempo que essa obra deve ficar pronta? Nós estamos falando de um projeto. Hoje, Rio Preto, para você ter uma ideia, nós estamos com um horizonte de equilíbrio hídrico, com as obras que nós estamos fazendo, com os poços que nós estamos perfurando, com combate às perdas. Nós temos um horizonte aí de 6 a 7 anos, que seria até 2030. Esse horizonte, a gente consegue levar o abastecimento regular sem nenhum percalço. A partir daí já começa a ficar complicado, porque nós não vamos poder mais abrir Guarani. Nós temos uma limitação. Nosso território ele já virou um queijo suíço, de tanto poço que nós temos, principalmente no Bauru. Então, hoje, inclusive, foi anunciado mais seis poços públicos, porque em determinadas regiões já estamos com déficit. Então a gente tem que ter reserva estratégica. E o aquífero Bauru é aquele que ele consegue ser reposto, a água consegue... Ele é reposto com um tempo bem menor, 2, 3 anos. A água que chove hoje penetra, vai lá, acumula. O que está acontecendo, e isso está bem claro para os geólogos, que é o pessoal que estuda o nosso subsolo, é que a recarga ela é mais lenta do que a retirada. O que acontece? O lençol rebaixa. Quando o lençol rebaixa, você perde duas coisas. Você perde capacidade de vazão e muitas vezes você perde o poço, porque depende da profundidade da câmara de bombeamento, você tem que reabrir o poço. E isso é uma operação cara, porque o poço é revestido com a chapa de aço, você tem que introduzir uma sonda. Normalmente a sonda é menor do que o diâmetro da camisa, e aí você diminui o diâmetro da bomba, diminui vazão também. Então é um caso sério essa questão do rebaixamento, que ocorre tanto no Bauru, que é essa recarga mais rápida, pelo grande número de poços que nós temos e pela exploração que nós fazemos. 52% da nossa água é oriunda do aquífero Bauru. E no Guarani também ocorre, só que lá é pior, não tem recarga. A recarga é centenas de anos, então não adianta falar, vai recarregar. Vai recarregar daqui a 1000 anos, não vamos estar aqui, não é esse horizonte para a gente garantir a regularidade no abastecimento. O nosso horizonte
é regularidade com os poços até 2030, acredito, tenho assim informações técnicas que me dão segurança que nós estamos fazendo no caminho certo, e a partir daí é o que o plano prevê, que é uma captação superficial, e a opção que foi feita, que nós buscamos o apoio do governo federal, fizemos o projeto e estamos agora pleiteando o recurso para fazer a obra. É uma obra aí de 5, 6 anos, não é uma obra para fazer amanhã, é uma obra muito grande. E então, é uma das maiores obras de saneamento do país? Hoje, eu duvido, eu não acredito que tenha outra obra com essa envergadura, com esse tamanho. Nem na Sabesp tem. Então, é isso que eu ia perguntar. No governo do estado apoia o projeto? Qual que é a participação do governo do estado? Então, o governo do estado, a política dele é a Sabesp. Se a Sabesp fosse a gestora aqui, ele apoiaria. Ele teria que arrumar recurso para fazer essa obra importante. O município, como é uma autarquia, ele tem que correr atrás dos órgãos de fomento e do orçamento geral. O orçamento do Estado de São Paulo não tem previsão. O Estado de São Paulo, através do DAE, eles socorrem muitas cidades de pequeno porte. E isso foi fundamental na nossa região, na década de 90, início dos anos 2000, Rodrigo. 90% do esgoto era jogado in natura nos rios. Hoje nós temos mais de 95% de esgoto tratado na nossa região noroeste paulista. E o Germano, quando ele faz as palestras dele, você sabe, o entusiasta que é o engenheiro Germano nesse assunto, ele mostra um mapa de 90, que era tudo vermelho os municípios, e um mapa atual que ficou tudo verde, porque houve uma ação muito forte do DAE, através do governo do estado, que levou recursos para os pequenos municípios para eles fazerem os tratamentos. Quando não, os municípios aderiram à Sabesp. Sim. O senhor participou diretamente, o senhor é um quadro histórico da cidade, de serviço prestado, inclusive, com a implantação da estação de tratamento de esgoto lá atrás pelo governo, pelo prefeito Edinho Araújo, e o senhor vem conduzindo aí o SEMAI há quanto tempo já? Foram 4 anos, mais um ano que eu fiquei depois no governo Valdomiro, e agora mais 7 anos. Então nós estamos falando aí desde 2005. Então é muito e antes disso, na década de 90, eu fui presidente da Sociedade de Engenheiros, era uma luta que a gente tinha com os prefeitos da época, professor Manuel Antunes, professor Liberato Caboclo, porque a gente entendia que o desafio de Rio Preto, o que ia diferenciar Rio Preto, era o tratamento de esgoto. Mas, infelizmente, demorou, nossa luta ficou uns 10 anos lá, a década de 90 foi uma década perdida, do ponto de vista do tratamento de esgoto. O DAE, o antigo DAE, Departamento de Água e Esgoto, é totalmente sucateado, né? O prefeito Edinho Araújo sempre fala muito disso, bate muito nessa tecla. É o seguinte, o recurso que o município recebia pelo serviço de água era insuficiente para fazer investimento. E não tinha era um caixa único, o dinheiro entrava da água, caía no caixa da prefeitura. A prefeitura pagava a energia, pagava os funcionários e não tinha dinheiro para fazer investimento. O que foi feito em 2001, quando o prefeito Edinho assume? Ele aceita e ele abraçou essa ideia das associações, da sociedade organizada, que a gente não aguentava mais. Era falta d'água, era água com qualidade inadequada, era bomba quebrada todo dia praticamente, então era um caos. E aí ele aceitou que tinha que ter uma empresa, ou uma autarquia, ou o que fosse, ou entregar para a Sabesp, porque aí nós teríamos profissionalismo na gestão do Mas serviço. Aí na época o serviço era muito caro, né? A conta de energia. Era a energia, o que entrava gastava com energia. Não dava nem para cobrir direito a energia. Aí foi criado o SEMAI. Com o SEMAI tem uma coisa importante. Aparece a matriz tarifária. Aí você consegue justificar, olha, eu estou cobrando mais porque eu vou fazer isso, isso e isso. O dinheiro fica ali. O dinheiro é investido em caixa d'água, em poço, em adutora, em interligação. Não sei se você lembra, interligou tudo quase nos primeiros 4 anos. E nos 4 anos seguintes nós preocupamos com o tratamento de esgoto. Sim. Que é o que resultou o que nós temos hoje. Nós temos falta de água em Rio Preto? Não.
Nós tivemos alguns momentos de estiagem severa, que nós tivemos que reduzir muito a captação na represa, porque abaixou muito o nível. Nesse tempo, nós tivemos que fazer uma supressão de abastecimento em determinado horário, da 1 da tarde às 6 da tarde. Então, nesse período, a gente fechava, recarregava os reservatórios e voltava a abrir. E a população foi muito colaborativa, porque efetivamente a gente conseguiu passar aquela fase. Isso ocorreu em 2014, depois acho que 2019 ocorreu, mas hoje nós aumentamos muito, porque a gente investiu muito em poço. Sim. Tem tanto no Bauru, que foi... Quantos poços total no Bauru? 370. 370 poços no Bauru. Operando. E no Guarani? 9 operando e 2 em construção. Que não tem mais licença. No Guarani... Tínhamos 3 licenças. Palestra uma já foi, Vila Azul e agora Maria Júlia. Então, agora temos que correr mais licença. Estamos pensando em direção a talhado. Mas eu acho que o que nós estamos fazendo hoje garante que dá para esperar o outro projeto. Que é a captação, do Rio Grande. Você falou de todo o investimento que a gente teve, lógico, houve uma evolução muito grande aí nas últimas 2 décadas, né? Mas a gente tem um desafio muito grande que é a perda. É da água sair lá dos reservatórios e chegar na torneira. Sim. Mas nesse caminho a gente perde quantos de água? Rodrigo, essa perda, isso é um desafio do Brasil, né? Eu acho que o Brasil ele não faz manutenção de rede. Essa é a minha leitura. Porque a média de perda do Brasil está em torno de 40%. Da água produzida se perde 40%. 40% no Brasil. No estado de São Paulo, isso deve estar na faixa aí de 35%, 33%. Em Rio Preto, nós já atingimos 20%. E esse 20% ele é dividido em duas formas de avaliar. O que é 20%? Efetivamente perdeu na rede, perdeu no reservatório, perdeu lá na estação. Não. O que é físico, que é efetivamente vazamento e vai para o solo, é em torno de 10%, 11%. E nós temos uma perda que a gente chama perda comercial ou aparente, que é aquela perda que é por submedição. Todo aparelho de medição ele tem uma variação, ou para mais ou para menos. Então, todo o sistema de água e esgoto trabalha hoje essa perda de submedição ou de erros de medição em torno de 5%. Então, do 9, 5 está acreditado aí. E os outros 4, nós temos aí os famosos bypass ou gato, que é o uso que algumas pessoas ainda fazem. Tem uma cultura que acha que fazer o gato na energia, fazer esse bypass na água, vai ficar mais barato, e na realidade não é bem assim, porque a gente hoje tem muito instrumento para pegar esse tipo de fraude. Como é que é feito o combate à fraude? Hoje, e tem casos na polícia? Tem algum caso o senhor lembra assim que marcou? Tem muitos casos. Polícia, a gente não pode citar nomes, nem endereço, nada. Mas uma situação que foi assim, Como é que funciona? O SEMAI tem lá o programa, é tudo computadorizado. Então chegou lá na casa do usuário, a média dele é 40 metros cúbicos por mês. Aí vem lá 10 metros cúbicos. Aí ele já não entrega a conta. O leiturista não entrega, o programa já vai fazer uma mensagem, põe uma tarja vermelha, volta para a crítica. Aí a crítica entra, e aí a fiscalização vai até a casa do usuário. E faz um questionário. Quantas pessoas, quanto jardim, quanto tem animal, não tem, tal. E dá para perceber. Aí começa o caça-gato, o caça-fraude. Instala um caça-fraude na casa do cidadão. O caminho inverso é o outro.
Está lá a média 40 metros cúbicos. Aí vem um mês, vem lá 120 metros cúbicos. Aquela conta lá em cima. Aí já vem um aviso, verificar se há vazamento interno. Porque já passou pelo hidrômetro e o vazamento está dentro da casa do cidadão. Aí a gente avisa. A pessoa tem um prazo para ir até o poupa-tempo, notificar que ele contratou um encanador, contratou um geofonamento para localizar esse vazamento dentro da casa dele. Aí ele documenta tudo isso, a fiscalização vai até a casa dele, confirma que tinha um vazamento invisível e a gente recalcula a conta. A gente não quer receber o que não é devido, mas quando tem a fraude, aí tem uma multa pesada. Hoje uma multa de fraude deve estar em R$ 2.100 por mês. Nossa. Então, se a pessoa é pego 2, 3 meses, faz, multa. Sim. A gente vê uma interferência também dos próprios vereadores quando eles propõem alguns projetos, geralmente criando regras para evitar o corte da água do cidadão. Muitas vezes, algumas dessas propostas não levam em consideração a questão técnica, mas a questão política e de olho nos votos, numa próxima eleição, né? Como é que o senhor avalia isso? Qual que é a política hoje da autarquia? Eu vejo a política é o seguinte: a política ela tem que proteger socialmente as pessoas. Dentro do SEMAI nós temos duas políticas. Uma é bem visível, que é a tarifa social. Então, o cidadão que tem uma situação de risco de não poder pagar, a gente coloca essa família na tarifa social e vai proteger ele vai pagar lá R$20 por mês. Uma família normal paga 100, ele vai pagar 20. Né? E aí, quando está tão ruim a situação, a gente chama até a Secretaria de Assistência Social. O SEMAI convoca, temos que ir lá. Lá precisa de remédio, lá tem idoso, lá precisa de saúde, lá precisa de alimento. Não é só água. A família, quando está desestruturada, ela precisa de muita coisa. Ela precisa de acolhimento e de proteção. Então a tarifa social serve para essa família, para essas pessoas. Quando a gente vê essas políticas de não corte, a gente fica com o pé atrás. Porque não vai beneficiar quem precisa, vai beneficiar indistintamente o mal pagador. E aí nós somos contra isso. E lembrando que o subsídio dentro do sistema de água e esgoto, ele é cruzado. O que pode mais, vai pagar um pouquinho mais para ter tarifa social, que a nossa é uma das mais baratas do Brasil. Então, é isso aí. Outra coisa que a gente tem feito, e aí a gente quase não divulga, é que nós temos, dentro da política de corte, quando manda um aviso de corte, e o nosso técnico vai fazer o procedimento, ele avalia se aquela família não está em situação de risco. Aí é convocado a nossa assistente social, que vai até lá, faz uma avaliação, e se tiver em situação de risco, ela suspende o corte. Não é a superintendente que suspende, é a assistente social, junto com os técnicos, suspende o corte, verifica se a questão técnica da instalação dela, se não tem vazamento, se precisa fazer algum reparo. A gente tem até a política de fazer reparo para essas famílias, para evitar o desperdício lá dentro. E aí nós convocamos também, nesses casos, a assistente social. Sim. Porque a gente está todo mês na frente da casa do cidadão. Todo mês tem uma conta, todo mês a gente avalia, e aí não pagou, daí 45, 50 dias tem o aviso de corte. A gente liga, hoje a maioria das pessoas tem o celular, tem o WhatsApp. Hoje nós devemos ter 188 mil ligações. Nós devemos ter no nosso cadastro lá mais de 160 mil cadastros com WhatsApp. Então o nosso call center ativo liga para essas pessoas, vê o que está acontecendo, porque vai cortar a sua água, se está com algum problema, quer que faz uma visita, principalmente nos bairros menos
menos abastados. Sim. Qual que é a inadimplência hoje do SEMAI? O SEMAI ele tem 3 pontos que a gente avalia a inadimplência. Uma, a gente chama o vencimento. É um mês após, de 10 a 30 dias após o vencimento. Essa hoje, nós estamos trabalhando com 17%. Depois de 3 meses, é outro ponto que a gente verifica, ela cai para 10 a 12%. E depois de 1 ano, que é o que vira dívida ativa, então todo ano você tem o período de inscrever esse inadimplente na dívida ativa, está em torno de 5 a 6%. Então é um número, às vezes eu converso com o meu pessoal lá da financeira e falo, isso é número de banco, nem banco está tendo esse número, porque a pessoa já começa a entender a importância da água na casa dele, é mais importante do que a luz. A pessoa vive sem a energia, mas não vive sem a água. Qual que é o valor da dívida que o SEMAI tem a receber? O senhor tem uma estimativa? Olha, na última PPI, a gente fez esse estudo, Rodrigo, é em torno de 250 milhões. Mas isso daí é uma dívida, sim. O que o nosso financeiro, o nosso comercial mostra? Isso está relacionado com multa e com juro e correção monetária. A dívida, aquela que era a original, ela é menos de 1/4 disso. Aí quando a gente faz o PPI, a gente dá a oportunidade da o PPI é o programa de pagamento incentivado. Quando faz os PPIs, que é um momento que a gente dá uma oportunidade para essas famílias que ficarem inadimplentes por muitos anos, ir lá e fazer um acordo, um acerto. Aí tira multa, tira juro, só tem o principal e correção. E isso tem reduzido muito essa dívida ativa que a gente fala. E também, depois de uns anos também, a gente faz a remissão. Tem uma lei municipal que permite, em determinadas situações, com critérios objetivos, que se faça a remissão de uma parte dessa dívida. Inclusive, nós somos cobrados pelo Tribunal de Contas quanto que foi, porque ele não quer que suba essa dívida. Essa dívida é perdida, né? Então, é melhor você administrar alguma coisa um tanto que você tem possibilidade de receber, do que administrar um volume desse que sabidamente nós não vamos receber. Sim. Obviamente que o governo do prefeito Edinho vai deixar um legado. Isso com os outros governos que nós tivemos aí, do ex-prefeito Valdomiro Lopes, que o SEMAI atingiu como o melhor saneamento básico do país. Nós estamos preparados para fazer os investimentos necessários para manter esse nível que chegou no topo. Chegar no topo é difícil, ficar lá é quase impossível. Então, né? Porque tem um corpo técnico do SEMAI que hoje é reconhecido pela população de Rio Preto, né, ganhou o respeito do cidadão riopretense. Tivemos problemas no passado, né? E não tem jeito, né? Qualquer instituição, ela tem um momento que ela depura, né? Ela passa por um problema, aí você vai corrigindo, depura. A gente vê que o homem é imperfeito. A gente vê que hoje há um comprometimento, né, da autarquia com... Tanto da direção quanto do servidor. Sim, muito forte. E estamos preparados para se manter ali, né, entre as primeiras posições. Qual é a avaliação que o senhor faz? A minha avaliação é o seguinte: mantendo a política do SEMAI, essa política com visão técnica, com visão administrativa, com valorização do servidor, trazendo o servidor para participar. O servidor é um elemento importantíssimo nesse processo. Eu acredito que a gente mantém, porque o servidor hoje ele está muito motivado. Nós tivemos nos últimos 4 anos, houve um momento que o servidor perdeu. Houve uma ação proposta por um advogado e o servidor perdeu um adicional de saneamento que ele tinha. O Tarcísio perdeu, todos perderam lá. Que era de 10%. Tarcísio não é o governador, Tarcísio é um funcionário. O nosso assessor de comunicação. Deixar claro que... O Tarcísio, todos os servidores, o Leandro,
a Jaqueline, todos os servidores perderam. E aí, nós fomos estudando, houve uma ação também contra os cargos comissionados, essa estrutura era uma estrutura que foi elaborada pela GV, elaborada pela GV no ano 2007, 2008, e o Tribunal de Contas e a Procuradoria do Estado, a Procuradoria entrou com uma ação e falou que aquela lei precisava ser revisada. E nós contratamos a FIP fez um estudo, a FIP analisou tanto a estrutura administrativa, aí nós resolvemos essa parte dos cargos comissionados, ficou só direção, direção e assessores e diretores. Diretor, assessor tem 2 ou 3 categorias que podem ser o superintendente, diretores e assessores, que podem ser comissionado, livre nomeação. Lá no SEMAI nós temos 11 cargos, que é de livre nomeação. Desses, 3 ou 4 é ocupado ainda por servidor de carreira. E nessa reestruturação, a gente pediu para fazer uma avaliação de salário de mercado. Qual que é o salário, tanto na iniciativa privada quanto pública, dos órgãos que trabalham com saneamento? Porque não adianta o encanador, o atendente, enfim, o financeiro, essa pessoa, ela é bem informada. Se ali está pagando mais, ele vai buscar uma melhor situação para ele, para a família dele. Então, a gente percebeu que a gente estava defasado, aqueles 10% estavam fazendo falta, para a gente manter as equipes, porque a gente fazia o concurso, a pessoa, mas está ganhando pouco, faz outro concurso, sai, recebe Nós perdemos vários servidores para a iniciativa privada, porque a pessoa demonstra conhecimento, demonstra capacidade, e a gente forma o servidor. Você tem um programa de formação do servidor, de atualização, de inovação lá dentro, e esse servidor passa a ser um cara muito procurado no mercado. O mercado quer esse tipo de pessoa. E agora nós conseguimos melhorar o salário, incorporamos um valor, criamos uma nova tabela própria para o SEMAI, separada da prefeitura, e isso está garantindo que os nossos servidores estão contentes. Nós temos um plano, nós pagamos um auxílio saúde, nós pagamos auxílio alimentação. Então, tudo isso cria um ambiente saudável e de segurança para o nosso servidor. E é ele que garante a qualidade do serviço. É lógico que o superintendente vai definir uma política, vai definir investimento, vai definir projetos junto com a sua diretoria, mas quem põe a mão na massa, quem carrega o piano são os servidores. Sim. E eles vão continuar, independente de prefeito A, prefeito B, independente de Câmara A, Câmara B, de superintendente A ou superintendente B. Hoje, esse grupo técnico do SEMAI tem um poder crítico que eu acho que até é importante que a sociedade saiba. Ele é guardião daquilo que a gente conquistou. Sim. A gente iniciou recentemente, falar a cidade como um todo, o desassoreamento da represa. Havia sempre uma discussão de que, principalmente na estiagem, quanto maior a profundidade, mais água tem que ter no reservatório para verter lá na frente, né? Sim. Isso foi levado em consideração, porque o ideal seria o alargamento das margens, só que não é possível devido às ruas que contornam a própria represa municipal. De que forma é feito esse estudo para que nós tenhamos um ganho de volume no reservatório sem prejuízo do abastecimento em si? Isso foi levado em consideração? Foi levado em consideração. Nós fizemos esse estudo, quando a gente entrou, a gente já começou a fazer esse estudo. Existia um estudo, acho que de 2013, e ele estava defasado. Nós contratamos uma outra empresa para começar a estudar aquilo lá. Porque o desassoreamento, ele é um processo complexo.
Porque os órgãos ambientais, eles ficam de cima, você tem que garantir que não vai acontecer nada. Porque você mexe lá no meio ambiente, você vai mexer com os animais, com os peixes, com aquela biota que existe ali, então você tem que ter um cuidado muito grande. E aí o primeiro estudo que faz é o ecobatimetria. Está assoreado? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, quanto que está assoreado? Terceira pergunta, até quanto a gente pode rebaixar? Sim. Então, assoreado está, porque eu estava vendo lá. Nós tivemos até uma equipe de televisão uma vez. Naufragou lá, ficou preso num banco de areia, né? Aquilo, o senhor, como superintendente disso aí, mas como é que o senhor viu aquela cena? Foi dantesca, né? Uma cena muito chata. Pessoal, é que o barco era pequeno e tinha muita gente dentro do barco, né? Então, uma parte dele afundou e pegou o banco de areia. Mas saíram todo mundo ilesos, molhado, mas ilesos, né? Aí foi feito esse estudo com ecobatimetria. O que é o ecobatimetria? Ele vai fazendo sessões de um lado para o outro com ultrassom e ele vai mandando ondas e vai pegando a caracterização daquele solo e ver o que é primitivo, o que existia antes de ter o lago, e o que é material que acumulou, sedimentou no fundo do lago. Por que faz isso? Porque se você tirar do primitivo, a tendência é voltar. A natureza é pródiga em recuperar aquilo que ela era. Se você tirar muito da margem, a tendência, principalmente ali na avenida Lino Seixas, a avenida vem para dentro do lago. Você desbarranca, porque aquilo é muito frágil. Sim. Aquele solo ali está todo saturado, tem muita turfa, então você tem que deixar. Aqui está estabilizado hoje. Se você mexer... Até fazendo paralelo, o senhor que é engenheiro também, quando se fosse construir lá atrás, em algumas os condomínios próximos à represa, tinha essa preocupação, vai construir no brejo. No brejo, hoje são os Dama, que são uma das regiões com um dos metros quadrados mais caros de Rio Preto e no cartão postal da cidade. Inclusive em todas as nascentes, em todos os Talveg, criaram lagos. Sim. Exatamente para não deixar mexer na natureza daquele solo. Então lá tem lagos internamente, que é para proteção. Então nós fizemos todo esse estudo criterioso. Depois que fez tudo isso, tem material para ser removido, a quantidade é essa, agora precisa fazer caracterização. Que tipo de material que tem lá dentro? Porque esse tipo de material é que a CETESB vai definir para onde ele deve ir. Aí, novamente, uma série de exames é coletado, levado para o laboratório e analisa o tipo de material que vai ser removido, desassoreado. E aí vem o laudo. Aí nós submetemos esse laudo aos órgãos de controle ambiental, que no caso é a CETESB. Aí ela define, esse material ele não é próprio para voltar para o ambiente natural, ele tem que ser levado para um aterro sanitário. E que foi o que aconteceu. Porque o nosso assoreamento, ele é fruto de área urbanizada, de ruas. Então na rua tem de tudo. Tem graxa, tem matéria orgânica, tem hidrocarboneto, tem uma série de coisas que carrega naturalmente com a chuva. É o ponto mais baixo. E agora nós estamos retirando esse material, foi feito todo um estaqueamento, se olhar lá, está cheio de estaca branquinha dentro da represa, mostrando os pontos que a dragagem vai ser feita, para não mexer no fundo do lago, remover aquilo que está previsto. Depois que terminar essa etapa, faz todo o processo de ecobatimetria de volta, para ver se tudo aquilo foi removido. E durante a execução dessa obra, não se capta, não faz a captação no lago 1 e 2. Está suspensa, só está fazendo captação lá no lago 3. E todos os dias é feita coleta de água lá no vertedouro, próximo do ponto de captação, para ver a qualidade da água que nós estamos liberando para o Rio Preto. Sim. Então é todo um processo, e eu estive em São Paulo quando a licença foi emitida por São Paulo, não foi nem pela regional local. E lá a preocupação deles era o controle que nós teríamos
durante a execução das obras. Ali nós vamos qual que é o volume que vai ser retirado Em ali? torno de metros cúbicos, 126 mil metros cúbicos. Em tonelada é 126 mil, 27, e metros cúbicos deve dar uns 55, 56 nos lagos e mais uns 20 lá no Macaco. E esse detrito vai ser levado para onde? Os dos lagos está sendo levado para aterro. Lá em Onda Verde? Lá em Onda Verde, porque aterro sanitário da empresa. Ela que define onde que ela... Nós só exigimos que tivesse licença desse aterro, tudo certinho, eles apresentaram toda a documentação. Leva em caminhões estanque, porque ele vai ainda tem muita umidade. Se for lá, não sei se você viu as fotos, tem uns filmes, sai uma matéria muito pesada, inclusive. E não pode sujar a rodovia, não pode sujar as ruas, então é tudo caminhão estanque. E a parte da região do Macaco, ela é mais uma raspagem superficial para rebaixar um pouquinho o nível dele na chegada daquele córrego da Baixada, como é que chama aquele córrego? Que vem do Jardim Urano, chega um córrego ali. O que estava acontecendo? Ele chegava numa cota e o córrego do Macaco estava assoreado, ele estava alto, então não entrava. E inundava tudo para trás. Qualquer chuva inundava quase uns 3, 4 quarteirão ali em direção à BR. Então agora nós vamos rebaixar para que essa água desse córrego, desse contribuinte, ela entre no canal do Córrego do Macaco, que é um lago que chega na represa e a gente utiliza esse volume. Sim. O senhor está afiliado em algum partido político? Sou filiado ao MDB. Qual a função do senhor dentro do partido? Eu sou secretário do partido. O senhor faz parte do chamado... Executiva. Não, eu vou me referir ao governo, do núcleo duro do governo. Quem faz parte do núcleo duro do governo? O senhor, Jair Moretti, Zeca Moreira, chefe de gabinete, o Mário Soler, secretário de comunicação, e agora tem um integrante mais novo, né? O China também, né? Esse é o Edinho. O que acontece? O Edinho se socorre a vocês, essa turma? Essa espinha dorsal? Não, é que vocês dão esse nome aí de núcleo duro. O que aconteceu foi o seguinte: nós, esse grupo, tá com o Edinho desde a primeira gestão, tá junto. O Edinho saiu, nós ficamos junto com ele. Foi de ser deputado federal, nós ficamos junto. Ele vai para as campanhas, nós estamos juntos, elaborando plano de governo, fazendo contato com lideranças. Quer dizer, a gente está num staff muito próximo dele. Então, criou-se uma amizade e uma confiança muito grande. Não é uma amizade que a gente fica frequentando, fazendo festa, não, nada disso. É uma amizade da gente estar discutindo politicamente, uma política boa, os problemas da cidade, da região, projetos bons que ele pudesse apresentar no Congresso. Enfim, quando a gente retorna agora em 2016 e falamos, o grupo está disposto, a gente foi os primeiros que abraçou a causa, abraçamos aí, fomos fazer plano de governo, vamos fazer contato com as lideranças, vamos fazer contato com os outros partidos para a gente fazer uma coligação forte. Enfim, nós participamos desses processos ao longo desses 20 e tantos anos que o Edinho está aí, até alguns antes, né? O caso do Zeca, do Soler, estão assessorando o Edinho muitos anos. E agora, a hora que você está lá no governo, é claro que tudo que nós discutimos, tudo que nós trouxemos para dentro de um plano, para dentro das ideias, das carências que a cidade tem, daquilo que precisa ser feito, ele tem essa liberdade de estar conversando com a gente e com outros também. O Edinho é muito democrático. Ele, quando traz uma pessoa para o secretariado, ele conversa com todos. Eu vejo o Pedro Pessuto. O Pedro foi uma grande surpresa para nós, porque foi uma pessoa que a gente não era integrado na política de Rio Preto, e hoje está fazendo um trabalho muito bom, reconhecido. As pessoas respeitam muito o Pedro pelo trabalho dele, e você tem acompanhado, tem te visto lá nos eventos, então é uma surpresa. E assim como outros, o Ulisses,
Enfim, o Edinho ouve todo mundo. O Dr. Aldenes foi um leão no combate da pandemia, do Covid. Agora está o Baitello lá. A Fabiana também, outra surpresa, porque ela era da habitação, só que ela tem formação de professora. Ela foi professora universitária na arquitetura e agora está lá na educação, enfrentando uma barra, porque a educação é uma coisa pesada, é uma coisa difícil. Hoje nós temos mais de 40 mil alunos na rede municipal. Ela tem na parte de merenda o Pedro que administra, mas é uma demanda grande e às vezes os secretários são mal entendidos. E aí, enfim, tem o uso político, tem os sindicatos que se organizam, tem essa questão. Quando entra a política é sempre o seguinte: eu estou de um lado, eu vou ajudar esse lado, eu estou contra, eu vou desgastar o outro lado. Então, isso não constrói muito. Política a gente devia fazer na época de eleição. Sim. Depois a gente devia preocupar com as pessoas. O que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas? Que é o que eu conduzo o SEMAI. Eu não aceito que esse cara é contra, eu não vou. Não. Aqui não tem contra nem a favor. Aqui tem cidadão, tem o usuário do SEMAI que tem que ser atendido da mesma forma, de forma isonômica. Esse grupo, chamado, que a gente da imprensa praticamente chama de definiu como núcleo duro, pretende apoiar o eventual sucessor do prefeito Edinho Araújo. E o senhor concorda com a indicação da pré-candidatura do deputado estadual Itamar Borges? Veja bem, o MDB, que é o partido que eu faço parte, é um MDB estruturado em Rio Preto, é o maior partido, número de filiado. Nós temos uma história de serviço prestado a Rio Preto. Vários prefeitos foram do MDB, professor Manuel Antunes, o Tony Figueiredo, o Edinho, enfim, nós temos uma história aí que nos credencia, esse grupo, o que nós temos feito, que a gente postule ter uma continuidade no governo. E para isso, o MDB pretende lançar 5 candidatos. Algumas pré-candidaturas foram colocadas. Hoje, o nome que está sobressaindo efetivamente é do deputado Itamar Borges. É um político experiente, é um político que teve 3 mandatos de prefeito. Isso dá Em Santa Fé. Em Santa Fé. Santa Fé do Sul. Não sei quantos outros tantos mandatos de deputado estadual, é uma liderança a nível estadual, tem penetração nas várias secretarias, é bem relacionado com o governo federal, com as lideranças do Congresso. Então, ele é um homem do diálogo. Então, hoje eu diria que temos outros nomes dentro do partido, temos um grupo de pessoas que fazem parte do partido, que senão não seria um partido, né? Seria um uno, então é partido. Outros nomes que podem, num determinado momento também, colocar à disposição do partido. Isso não está descartado. Tá certo. O senhor viu como é que passa rápido? Pois é. A gravação do podcast? Foi muito esclarecedor. Eu acho que você conduziu muito bem. Você é um homem um jornalista muito preparado. Não, que Poucos isso. Em Rio Preto têm o seu preparo e a sua vivacidade para conduzir esse processo. Eu achei que o senhor iria pular dessa parte técnica para uma parte mais política, talvez eventualmente um vice. O senhor pensa nisso, de entrar na política partidária efetivamente ou não? O senhor toparia? Nesse momento eu sou um soldado do partido. Então o senhor toparia. O soldado do partido é aquele que carrega piano, que trabalha para a população, que entende o que é a boa política. Eu sou um soldado do partido e eu estou sempre à disposição do partido. Se o partido falar, Nicanor, é isso aqui. Se o partido falar e o grupo me apoiar, abraçar a causa, o prefeito, as nossas lideranças, e a gente tiver ressonância na sociedade, é uma possibilidade, ninguém descarta isso. Deve ser uma honra muito grande para qualquer homem e qualquer morador de Rio Preto ser prefeito dessa cidade. O senhor toparia ser o candidato a prefeito? Nesse momento nós temos várias opções.
E é o que está despontando é do deputado Itamar Borges. Mas o futuro a Deus pertence. Estamos aí. Tá certo. Mas está bem organizado o partido. Eu acho que nós vamos ter uma candidatura assim. Partido nenhum ganha eleição sozinha. Não, tem que fazer uma aliança de partidos, né, com os vereadores, com as lideranças. E eu acredito que a gente vai poder mostrar muita coisa para a população daquilo que a gente fez e daquilo que a gente poderá fazer a bem de Rio Preto. Tá certo. Olha, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Agradeço demais a presença. E olha, e agradeço você também que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo com o superintendente do SEMAI, o Nicanor Batista Júnior, que gentilmente achou um período ali na agenda dele, porque não é fácil tratar do saneamento básico aqui de Rio Preto. Nós que temos aqui obras espalhadas pela cidade toda, né? Toda a cidade. E manutenção, ela ocorre na cidade toda. Estoura um cano, estoura um esgoto. Celular não para. Boca de lobo. Não, nós recebemos 1000 ligações no call center por dia. Só para você ter uma ideia do que é o volume. Então, não para. Você pode depois rever essa entrevista aqui no meu portal de notícias, do diariodorrodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal.